Olá, meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Daina Dionísio. Sejam todos bem-vindos e vamos lá para o vídeo, né? Como vocês estão vendo aí no título, hoje eu vou falar os 10 motivos, né? O porquê que eu desisti de frequentar a igreja e o que eu estou prestes a falar, né? Eu acredito que muitas pessoas passam ou já passaram por isso. Pode ser lá ou em outra igreja evangélica. Vai ser bom o vídeo porque tudo que acontece tem um propósito, né, diante de Deus. E hoje, com mais maturidade, eu consigo entender o porquê das coisas. Na hora a gente não entende, mas depois a gente acaba entendendo. E isso vai fazer com que você saia ou nunca passe, né, por essa opressão e esses abusos, tá? Então, vamos do início. Para quem não me conhece, não conhece, eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, né? Mas o meu primeiro casamento, né? Eu casei com 19 anos, bem novinha. Foi meu primeiro namorado, noivo e logo o primeiro casamento, né? Então, com 19 anos eu já estava casada. Porém, eu era de uma outra denominação. E na igreja a gente aprende, na palavra de Deus a gente aprende que namorar não vai casar. Então, para mim, eu estava fazendo tudo certinho. Eu fiz, gente, tudo certinho. Hoje eu estou com 33 anos, então tenho uma maturidade até para falar sobre isso. Eu congregava em uma igreja, ele congregava em outra. E aí, quando nos casamos, eu acabei indo congregar na igreja dele, né? Eu gostava bastante, era a Igreja Brasil para Cristo, só que morávamos longe, tinha que pegar condução, né? Pegar ônibus, na época era a lotação para poder ir. E aí acabou que a gente foi se distanciando e não fomos mais à igreja, ficamos um tempo sem congregar. Até que a gente se mudou, né? A gente foi para um lugar mais próximo da Brasil para Cristo. E aí, no caso, a gente não voltou, mesmo assim, a gente não conseguia voltar para a igreja. Nesse primeiro período aí, fora da igreja, aconteceu um adultério, né? Que eu considero como adultério, porque adultério não é só quando há relações sexuais, né? Há contato. Basta uma conversa, né, com outras intenções. E aí, num determinado dia, eu mexendo no meu notebook, eu acabei vendo lá uma conversa dele se insinuando, elogiando outra mulher, né, que inclusive a menina, na época, acho que até morava próximo ao trabalho dele, e ele, só de ver, ao ir trabalhar, de passar perto, ele já pegou o contato como se ele fosse solteiro e ele mesmo estava indo atrás da pessoa. Ela tinha até um filhinho na época. E eu ali meio que intermediei, entrei no meio, falei com a menina, né? Teve uma situação. Resumindo, depois dessa situação aí que aconteceu, desse adultério, né? Depois dessa situação, a gente foi visitar a igreja Bola de Neve. E desde então, desde que começamos aí, não paramos de ir. Eu amei, tinha amado, né? Congreguei aproximadamente um ano. Após esse um ano de Bola de Neve, do nada a pessoa, né? Esse ex falou que não queria mais ir para a igreja, que não queria mais. Só que até chegar neste ponto da pessoa falar que não queria mais ir para a igreja, eu já estava já com algumas guerras, né? A igreja colocava, né? A liderança colocava como se eu é que fosse o problema. E caí, porque vocês não vão acreditar no que eu vou falar, tá? Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Fica até o final desse vídeo, porque eu vou dar os 10 motivos do porquê eu saí sem querer voltar mais. Sofri muito, imaginava que isso poderia acontecer na minha cabeça, né? Porque eu fui condicionada a namorar, noivar e casar, não fui preparada para outras coisas que eu passei por muita coisa e eu fui descobrindo ao longo do tempo, mas nesse processo aí que eu fui sofrendo,
fui descobrindo as coisas, isso deve ficar para um outro vídeo, talvez. Não foi fácil. Além de acontecer várias situações, Deus mostrou para várias pessoas, né? Na hora a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está falando com a gente, que Deus não está respondendo, né? Mas aconteceram coisas assim que hoje eu sei que foi Deus, né? Que me mostrou, que mostrou para as pessoas. Depois desse adultério, da traição, houve o divórcio, né? Ele mesmo queria o divórcio e aí assim eu fiz, né? Concordei, porque se um não quer, quando um não quer, dois não brigam, né? E ninguém é obrigado a ficar ao lado de ninguém. Houve sim o divórcio, e após o divórcio eu não consegui mais congregar na igreja. Não consegui mais ir, não tinha força, não tinha vontade de estar no lugar, naquele lugar. Foi do nada, assim. Eu gostava muito, eu amava estar ali. Deus sabe, né, quanto eu me entregava, o quanto eu jejuei, quanto eu orei, tudo que me direcionavam, tudo que me ensinavam, eu fazia, mas era algo entre eu e Deus, sabe? Era eu e Deus mesmo, uma coisa de intimidade, de amizade mesmo. Olha, eu vou abrir o propósito de ler tal livro, vou abrir o propósito de fazer tal jejum, mas era eu e Deus. E eu, sem saber, Deus foi fazendo as coisas na minha vida. Sofri, mas já era Deus arrancando o que não prestava da minha vida. E aí, depois do divórcio, eu não consegui mais congregar. Agora, eu vou contar para vocês os motivos que me fizeram eu desistir, eu não ir mais para a igreja. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês curtir o vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Se puder compartilhar para que outras pessoas não passem por isso, não se deixem passar por isso, não se coloquem em uma situação de fim mesmo de vida, porque por muitas vezes eu pensei em desistir de viver, é muito sofrimento. Só quem passa por isso, eu falava que eu acho que era pior que a dor da morte, né, gente? E, na verdade, Deus tem um propósito para tudo, né? A gente acostuma, como a minha avó mesmo diz, que a gente acostuma com coisas boas e ruins. Na época, minha avó me falou isso, minha avó Regina, né? A gente também acostuma com o que é ruim. Não é fácil a gente se desvincular, né? Então, teve todo esse processo e os 10 motivos que me fizeram não querer mais estar na bola de neve. Sim, você curtindo o meu vídeo, o YouTube ele entende que o meu conteúdo ele é bom e vai estar podendo ajudar aí outras pessoas que passam ou que passaram por essa situação dentro de alguma denominação. O primeiro motivo que me fez desistir de congregar na bola de neve, eu que sofri a traição, eu que sofri o adultério, a pessoa que adulterou, e eu fui chamada de adúltera, né? E depois de 7 anos, estava afastada da igreja, eu resolvi voltar. Queria conversar, né, com a pastora para falar para ela que eu estava voltando, que depois de 7 anos eu me casei, novamente casei realmente, tá? Fui no cartório, casei, o porquê, teve uma história e eu queria contar o que aconteceu, que hoje eu tenho um filho, que hoje eu tenho um esposo, tudo isso eu queria contar para ela. E aí eu fui chamada de adúltera, porque se ele adulterou, o ex, eu era uma carne só, então eu era adúltera também. Então, assim, isso foi como um soco no meu peito, sabe? Depois de tudo que eu tinha passado, todo o sofrimento, sem resposta de Deus, ali naquele deserto sozinha, eu ainda quando tento voltar para a igreja, né, para os caminhos de Deus, eu ainda escuto isso, que eu era uma adúltera, né, que diante de Deus eu era adúltera. E o que a Bíblia fala sobre os adúlteros? Que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não é isso? Então, quando ela falou aquilo, eu me deu um choque, sabe? Segundo motivo que me fez não querer estar lá mais foi que ela disse que eu poderia ir para a igreja, porém eu só poderia servir. O que é servir na bola de neve? Servir é limpar, é arrumar a igreja,
é organizar a igreja, é dar o dízimo, mas só isso. Se amanhã ou depois eu quisesse ser uma líder de célula, se eu quisesse ser uma musicista, né? E eu era musicista na igreja, né? Não na Bola de Neve, mas eu era musicista em outras igrejas, eu estudei música. Então, tudo isso foi passando na minha cabeça, né? Qual vai ser o meu ministério? Eu não vou poder fazer nada? Nada, eu não vou poder fazer nada. Não que eu estivesse pensando em algum cargo ou em alguma coisa, até porque eu estava voltando. Eu estava ali como se fosse no primeiro amor. E teve uma pregação na igreja que a gente já estava indo, eu e meu esposo, há uns 2 meses já, para chegar nessa conversa. E aí eu decidi conversar com ela, porque a gente realmente ia congregar lá. Eu ia voltar a congregar lá com o meu esposo e agora com o meu filho. E eu tive essa notícia, né, que eu não ia poder. E teve uma pregação que o irmão, ele pregou que há 7 anos atrás, o que você plantou e o que você está colhendo hoje, o que você perdeu, o que você quer daqui a 7 anos, né? Que ele pregava sobre o relógio de Deus. E ali eu comecei a orar, a falar com Deus e imaginar o que eu queria daqui a 7 anos, que eu queria o meu filho nos caminhos de Deus, o que eu queria do meu esposo, da minha família, né? Enfim, e aí quando ela falou isso, que eu não poderia fazer nada, que eu poderia apenas entrar e sentar, ouvir e sair, resumindo, era isso que ela quis dizer, servir apenas, aquilo para mim foi um choque, sabe? Eu fiquei muito chateada, sem reação na hora. Esse terceiro motivo, que eu não era exemplo, por isso eu não poderia fazer mais nada além de servir, né? Eu não era exemplo de mulher, eu ia ser que tipo de exemplo, né? Até mais que 10 motivos, tá? Ela disse que seguia uma cobertura, que era a cobertura da Igreja de Santos, e que por esse motivo, de acordo com a palavra e com a cobertura espiritual que eles estavam debaixo, eles não poderiam ser exemplo para ser nada dentro da igreja. Então, ela reconhecia-nos como família, porém, eu não poderia fazer nada dentro da igreja, né? Então, meu Deus, é fora do normal, né? A que ponto chegamos? Quarto, foi nítido a falta de empatia da pastora, de se colocar em meu lugar, de se colocar no lugar da minha família, do meu esposo. Eu estava com um bebê novinho, né, na época, ia conversar com ela, né, no escritório da igreja, porque ia ser agendado um horário, tudo certinho, como a líder de célula falou para mim que ia ser, e ela desmarcou e pediu para que eu conversasse com ela depois do culto numa quinta-feira. Então, a nossa conversa foi numa praça de alimentação, onde passavam um monte de pessoas, crianças, correndo, o meu esposo com o meu filho bebê, pequenininho, andando para lá e para cá para a gente poder conversar, e uma conversa fria, calculista e sem a presença de Deus, sem testemunha, sem a palavra de Deus como respaldo, sabe? Eu olhei bem nos olhos dela e eu falei: a senhora tem certeza, pastora, disso que a senhora está falando? E na mesma hora, em espírito, assim, eu falei com Deus, eu falei assim, em pensamento, falei: Espírito Santo de Deus, se faça presente aqui, seja minha testemunha, porque o que ela tá falando eu não tô acreditando. E ela repetia várias vezes que eu não era exemplo, que eu não, só poderia servir, né? E eu não conseguia digerir aquilo que ela estava falando na hora. Então, assim, houve um desrespeito comigo, um desrespeito com meu esposo, que ficou andando, um desrespeito com o lugar onde a gente estava conversando, uma coisa tão séria. E a ponto de eu me sentir assim, um nada. Me sentir humilhada, sabe? Outra coisa também, a opressão, que é você congregar ali, sabe? A mulher às vezes passa por várias situações dentro de um relacionamento onde a todo tempo eu era como colocada como a responsável de tudo que estava acontecendo de errado no meu casamento. Então, isso está acontecendo porque você não está lendo a Bíblia.
isso está acontecendo porque você não está jejuando como deveria, jejua mais. E eu ali sem tempo para ter amor próprio, eu sem tempo para raciocinar nas coisas que estavam acontecendo, e tudo que acontecia, a culpa era minha. Se estava acontecendo algo de errado, é porque eu não estava lendo o suficiente, eu não estava orando e eu não estava jejuando o suficiente. Então, era uma opressão muito grande, sabe? Era uma opressão do tempo que você ainda estava lendo aquele livro, já era para você estar em outro. Então, assim, a opressão, sabe? De você ter que dar conta de tudo e ser culpada de tudo também me fez desistir. E eu só consegui enxergar depois de que eu passei por tudo isso, que eu tive essa conversa, que eu não poderia ser nada, que eu não era nada. Aí foi como se tivesse sido tirado uma venda dos meus olhos, sabe? Era como se eu começasse a enxergar realmente o que estava acontecendo. Outra coisa também, gente, sobre o dízimo. Se você não dizimar, você não pode também fazer nada, tá? Não tem direito a cantar lá em cima do púlpito. E isso aconteceu com uma amiga próxima, que ela foi através de mim. Eu saí, ela continuou congregando lá e ela passou por essa situação, né? Onde ela era colocada contra a parede, né? Sobre o dízimo. Se ela não dizimava, ela não poderia cantar no coral, ela não poderia cantar lá no grupo de louvor. Então, assim, aonde que a Bíblia está falando sobre isso, sabe? Então, assim, é muita heresia, muita. As heresias também me fizeram desistir. Tem pessoas que estão solteiras até hoje, não pode ter um relacionamento, porque o relacionamento é eles que juntam lá as pessoas, é eles que falam, fulano com fulano, fulano, sei lá quais são os critérios que eles juntam, porque tem coisas que não faz sentido, sabe? Tem pessoas que estão lá desde novos, já vai fazer 50 anos e não pode casar porque tem que ser direcionado por eles, pelos homens, pelo que eles acham, né? Então, assim, heresia, aonde que isso está falando na Bíblia? Que você não pode conhecer uma pessoa, pedir direção de Deus. Então, esse é um dos motivos, né? E o décimo, ou o 11º motivo, que eu já me perdi, a acepção de pessoas, sabe? É nítido. E você sente como existem os grupinhos de quem tem seus patrimônios, os grupinhos de quem tem mais dinheiro, os grupinhos dos surfistas, e você fica excluído. Se você não tem nada, eles nem te ouvem, que foi o que aconteceu comigo. Eu começando a minha vida sem ter patrimônios, né, como muitos ali têm, uma estrutura totalmente diferente da minha. Então, é nítido que você não tem nem voz para nada, porque o que você tem para dar? O que você tem para oferecer? Né? Então, o português, claro, é bem esse, né? Enfim, por isso também que cabe, né? Que encaixa essa forma de separar a igreja por células, porque é separado por bairros, então cada bairro tem a sua por classes, né? Se você mora naquele determinado bairro, então todos que moram ali têm a classe parecida, então classe social. Então, assim, você vê, é nítido, tá? É desproporcional o convívio, né? E você fica sem voz porque você não tem o que oferecer, né? Que foi nítido quando isso aconteceu, essa conversa, né? O despreparo dos líderes, né? Eles seguem aquilo que o homem fala e não o que a Bíblia diz, né? O desespero ao mesmo tempo, porque eu acredito que quem está lá até hoje, quem compartilha dessa ideia, né? Quem se coloca como juiz, me colocaram como se eu já tivesse a passagem direta para o inferno, né? Então foi assim que eu me senti. Então, se eles concordam com isso, estão lá apoiando, eles, logo depois eu chateada, contei pro meu esposo, né? Meu esposo chorou, eu chorei, não foi fácil, tá? Não foi fácil contar
e receber essa notícia de que eu não era nada e que eu não poderia ser nada e que se eu quisesse era só limpar a igreja, era só servir, tá? Não foi fácil. Então, se os líderes também concordam com, né, quem está acima deles, seja diácono, seja líderes de célula, seja presbíteros, seja os pastores da igreja, então é porque são todos iguais, né? Isso, gente. Esses foram os motivos, né, que me fizeram sair da... quando eu era de uma determinada igreja, quando eu era criança, eu lembro que a professora de escola dominical, ela deu um exemplo, né? A gente perguntou, como que a gente sabe se a criança, ela sabe o que é errado ou certo, né? Como que Deus vai julgar as pessoas para ser salvas ou não? E aí a tia da escola dominical, ela deu o seguinte exemplo, isso nunca mais saiu, né, da minha cabeça. Ela falou assim, quando uma criança, ela põe a mão no fogo, ela não sabe que queima. Ela põe a mão, ela não sabe que vai queimar. Mas quando ela já sabe que vai queimar, que o fogo queima, ela não vai colocar a mão porque ela sabe que ela vai se machucar. Então aí ela já sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, eu não vou aqui discutir sobre divórcio, o que é certo, o que é errado. Porém, Deus, ele é justo e misericordioso. Não é possível que eu ia perder a minha salvação por conta do erro de outra pessoa que cometeu adultério, né? Quando eu casei novinha, eu vim de uma igreja pequena, chamada Casa de Oração, e ele era da Igreja Brasil para Cristo, e eu acredito que era a mesma doutrina. Eu sempre aprendi que o casamento, você só poderia se separar por morte ou adultério, traição. Essa era a doutrina da igreja. Ninguém nunca me explicou que você não pode se separar, porque se você se separar e você ficar com outra pessoa, você também é adúltero. E outra coisa, eu não me casei na Bola de Neve, eu não acatei as doutrinas da Bola de Neve. Eu já vim casada de outra denominação. Então, por que, né, uma regra desse jeito? E outra, a salvação não é individual? Então, são muitas perguntas e muitas coisas que eu fiquei pensando depois, sabe? Deus, ele vai ser... Deus, ele não é injusto, né? Ele não vai me culpar por uma coisa que eu não sabia. Ele não vai me jogar no inferno por uma coisa que eu não sabia. Mesmo que a doutrina da Bola de Neve fosse a certa. Mesmo que, casamento, você é adúltera. Porque, não, mas eu não sabia disso. Eu vou perder a minha salvação por conta disso? Então, assim... Se eu soubesse, se eu tivesse essa doutrina e tivesse acontecido isso, ainda assim, Deus é que é meu juiz, né? Ninguém pode determinar a minha salvação, se eu vou para o céu ou vou para o inferno. E ninguém pode me impedir de fazer a obra de Deus por conta de doutrina do homem, e não doutrina de Deus, não as leis de Deus, né? Eu não passei por cima de Deus, eu não quero que as leis de Deus elas sejam ao meu favor, não. Eu só quero que seja colocado, eu só queria que tivesse um discernimento do que é justiça e do que não é, porque me colocaram direto para o inferno de tobogã. E não é bem assim, eu sempre fui muito correta com as minhas coisas e com as coisas de Deus, né? E hoje, 2024, né? Tá acontecendo aí alguns escândalos. Não sei se vocês viram aí na internet. Vou colocar o site do G1 aqui abaixo do vídeo, onde fala, né, sobre o pastor presidente lá, que a pastora falou que estava debaixo dessa cobertura, né? E ela falou com as seguintes palavras: se você quiser ir para outra, até Bola de Neve que aceita esse tipo de coisa, ok. Ou outras igrejas, você fica à vontade, mas aqui é assim. Se você quiser congregar aqui, você não vai poder fazer nada.
Ela disse exatamente com essas palavras. E essa cobertura espiritual que ela estava debaixo, a esposa dele está sofrendo aí, né? Violências domésticas, saiu até no G1, né? E tá saindo aí vários vídeos que pastor desfigura cara da esposa. Então, assim, glória a Deus que eu não estou mais debaixo dessa cobertura espiritual. Eu vou deixar matéria para vocês aqui embaixo do vídeo, quem quiser ir lá ver. E vou contar aí nos próximos vídeos também como que isso aconteceu, né? Como que Deus me avisou sobre todas as coisas que aconteceram até chegar no divórcio. Deus já tinha me avisado, né? Só que a falta de discernimento espiritual dos líderes, dos pastores, né? Em nenhum momento o pastor e a pastora juntos, os dois sentaram conosco. Em nenhum momento o pastor esteve presente com o meu esposo, né? Agora, nessa última conversa, meu esposo teve que ficar andando com meu filho bebê, sem nenhum tipo de empatia e respeito. Mas nada acontece por acaso, eu voltei ali para encerrar esse ciclo e hoje eu sou muito feliz, gente. Sou leve para falar sobre isso, né? Porque eu já queria ter vindo gravar, mas várias vezes desisti. Então, se você tá passando por isso ou já passou, não queira desistir da sua vida, da sua salvação, não. Ou se sentir mal. Quem tem que se sentir mal são eles. Olha o que eles estão fazendo, né? Com o nome de Deus. Então, assim, a Bíblia fala que ai daquele que vem um escândalo. E aí, essa cobertura aí, líderes, será que vai servir para eles? Né? Porque que exemplo eles são? Um homem que desfigura a cara da mulher, seu presidente, né? O diretor da igreja. Então, tem moral para continuar como líder da igreja? Ou não? Só vai servir, só limpar, né? Não vai ser digno de mais nada. Então, a gente não pode estar julgando ninguém, a gente não tem que se colocar como juiz de ninguém. Deixa que Deus, ele faz isso. Deus, ele coloca as coisas no lugar. Então é isso. Fiquem atentos ao próximo vídeo, onde eu vou contar como que Deus me mostrou, o que aconteceu para eu descobrir, né, o adultério e as coisas. E fiquem ligados.